Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Eu gostaria de ler então com você Êxodo 18, do primeiro verso até o verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, os quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Na vida cristã, há momentos em que tudo parece caminhar muito bem, principalmente quando nós pensamos no ministério cristão em especial. Há momentos no ministério cristão em que as coisas parecem caminhar muitíssimo bem. O ministério cresce, as pessoas são abençoadas, a palavra vem na hora certa, os milagres de Deus. Eu mesmo já vivi momentos muito especiais no meu ministério. Momentos de colheita, de abundância, de milagres, orações respondidas. É claro que, até para tratar da nossa vida, o Senhor acaba intercalando esses momentos com momentos de algum deserto. Porque, como diz Hernandes Dias Lopes, um grande pregador presbiteriano, o deserto na agenda de Deus não é um acidente, mas é proposital. O deserto não é acidente, mas é agenda do Senhor na nossa vida. O deserto faz parte do molde com que Deus quer nos moldar. O deserto é um instrumento nas mãos do Senhor para fazer das nossas vidas aquilo que Ele quer que as nossas vidas sejam. De modo que há altos e baixos na vida ministerial, na vida pessoal, em qualquer área da vida, na vida de qualquer um de nós. Mas tem aqueles momentos, aquelas fases em que tudo vai bem, em que as coisas fluem, em que nós nos sentimos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo no nosso coração, na nossa vida e através dela. E esses momentos em que tudo vai muito bem são momentos-chave no desenvolvimento da nossa espiritualidade e da nossa intimidade com Deus. Porque são exatamente esses momentos os momentos mais perigosos para a nossa integridade espiritual. Os momentos mais complexos para a vida do cristão talvez não sejam aqueles em que ele luta ou sofre. Os momentos mais delicados na vida do cristão talvez sejam aqueles em que tudo vai bem, porque são momentos de grande tentação. Momentos que geram uma inclinação à acomodação espiritual. Momentos que tendem ao ensoberbecimento, à vaidade,
a arrogância, o orgulho espiritual. Ricardo Gondim já dizia que o pior tipo de orgulho é o espiritual. Quando a gente começa a achar que o ministério vai bem não só porque Deus é bom, gracioso, amoroso, mas porque a gente também é bom, dá conta do recado, tem dons importantes, faz tudo direitinho. É mais fácil uma pessoa que conhece o Senhor de perto se afastar dele porque está vivendo um tempo de bonança e abundância do que por estar vivendo um tempo de lutas e adversidades. Pessoas que conhecem a Deus de verdade, no momento da adversidade, da tribulação, se apegam a Deus. Mas no momento das conquistas, das vitórias, ficam vulneráveis, frágeis, diante das tentações do ego, da vaidade, do orgulho, coisas que são muito humanas. E não são poucas as histórias de líderes que, tendo alcançado resultados magníficos nos seus ministérios, acabaram caindo. Davi teve o momento mais triste da sua história como rei, não quando estava num campo de batalha, não na época em que fugia de Saul, mas na época em que desfrutava dos louros das suas vitórias. O momento mais nebuloso da vida de Davi, o mais melancólico, não foi protagonizado por ele em época de crise, mas em época de grande tranquilidade. O pecado de Davi, a queda de Davi se deu num momento em que Davi apenas celebrava as conquistas que ele havia empreendido. E nós estamos absolutamente cansados de ver essas experiências se repetindo ainda hoje na vida de homens de Deus maravilhosos. Aquela sensação do rico, louco, que Jesus denunciou na parábola, que olhava para a sua colheita e dizia: estou rico e abastado, de nada tenho falta. Essa sensação de que eu me basto, de que nada de errado vai me acontecer. Sansão talvez seja a maior prova desse tipo de sentimento. Um homem que tinha tudo à sua disposição e por causa disso acabou afastando-se do seu Deus. O pecado entra na vida da humanidade exatamente porque tudo parece tão bem e o ser humano não se satisfaz em apenas desfrutar das bênçãos que Deus dá. É como se ele quisesse usurpar o lugar de Deus. Como a serpente disse para Eva: Deus sabe que se você comer desse fruto, você será como ele. E essa nossa vontade, Jean Paul Sartre já disse uma vez que o homem é no fundo vontade de ser Deus. Esse é o pecado por excelência, orgulho, um desejo de usurpar o trono. Eu sou o dono do meu nariz, eu mando na minha vida, eu tenho poder. Meu ministério é tudo isso porque eu sou bom mesmo. Eu faço e aconteço. Eu tenho valor, eu tenho dons. Eu tenho recursos, condições. E isso ilude. Paul Tournier, citando uma frase de um pensador americano, diz assim: como nos enchemos de ilusões a nosso respeito quando tudo nos sorri. É uma frase muito verdadeira. Como nos enchemos de ilusões a nosso respeito quando tudo nos sorri. E é exatamente esse contexto que nos liga ao texto de Êxodo 18. Porque Êxodo 18 é um momento chave na vida de Moisés. Um momento muito delicado, embora não aparente. Em Êxodo 18, Moisés vive o clímax, o auge do seu ministério até então. O povo tinha acabado de sair do Egito, impondo sobre Faraó e seus exércitos uma derrota cachapante. Pense no que foi para Moisés como líder ver a obra grandiosa que Deus fez na sua vida e através dela, em toda a vida do povo de Israel. Foi algo extraordinário, irmãos. Nós não temos nenhuma experiência desse nível na nossa vida individual hoje.
Moisés conduziu 3 milhões de pessoas por meio de um mar aberto, pés a seco, e quando um exército muito poderoso veio atrás, esse exército foi afogado no mar que se fechou, e Moisés era o protagonista principal de toda essa experiência. Tanto que Êxodo 18 é mais do que a descrição de um momento bom na vida de Moisés. É também uma denúncia de como Moisés começou a se achar insubstituível, fundamental, porque ele julgava o povo sozinho, e foi Jetro que Deus usou para tirar Moisés desse engano, dessa fantasia de onipotência. Moisés, você não é Deus, você vai morrer e vai matar o povo. Não está certo que uma mesma pessoa atenda uma multidão inteira do nascer do sol ao pôr do sol. Está errado, Moisés. Então o momento que Moisés estava vivendo era muito complexo, porque tudo que ele tinha vivido até então começava a gerar no coração dele uma autocobrança, porque é assim que os líderes se tornam orgulhosos, arrogantes e muitas vezes competindo com Deus no ministério. O caminho começa com autocobrança. Esses líderes começam a cobrar a si mesmos. Não, eu tenho que atender todo mundo. Não, eu tenho que dar conta. Não, a oração tem que funcionar. Não, eu não posso deixar fulano nessa situação. Eu tenho que pregar uma palavra de Deus hoje. Eu não posso pregar mal hoje. Eu não posso faltar no compromisso. Eu não posso ficar doente. E vira uma neura. Vira uma neura. E aí, ao invés de confiar na graça, no cuidado e, sobretudo, na soberania de Deus, o líder começa a confiar na sua própria presença em cada compromisso assumido, em cada aconselhamento, em cada pregação, em cada reunião da igreja, em cada situação em que um líder seja necessário. E Moisés estava entrando nessa roda viva. Pense num homem que acordava antes do sol nascer, ia descansar depois que o sol já havia se posto, e durante todo o dia atendia queixas, demandas, situações. Por mais que ele reclamasse de cansaço, e certamente ele se cansava, não era mais uma criança. Por mais que ele soubesse que aquilo era desgastante, lá no íntimo, lá no fundo do coração, Moisés achava que nenhuma outra pessoa era capaz de fazer aquilo. E foi Jetro que Deus usou para tirá-lo desse engano. Então esse texto de Êxodo 18 é muito importante, porque Moisés nunca esteve sob tanto risco na sua vida e no seu ministério junto a Israel como nesse momento. Se você perguntar para mim, pastor Marcelo, qual foi o momento mais complicado da vida de Moisés, eu não direi o tempo das pragas sobre o Egito, eu não direi a travessia do Mar Vermelho, eu não responderei com citações sobre as oposições que Moisés enfrentou na condução do povo. Eu não direi que foi o momento da fome, em que o povo murmurou, ou da sede, em que o povo revoltou-se contra Deus. Eu não direi que foram as batalhas que o povo teve que enfrentar. Se você me perguntar qual foi o momento mais complicado na vida de Moisés, eu direi aquele momento em que tudo sorria para Moisés. E não fosse Jetro chegar para devolver Moisés à sua condição de gente. Moisés era só um homem comum. O poder era de Deus, a honra era de Deus, a glória era de Deus. Não fosse Jetro para trazer Moisés de volta à condição de gente, talvez Moisés tivesse se desviado. Há uma poesia de Álvaro de Campos, que, como você sabe, é um heterônimo de Fernando Pessoa, onde ele diz assim: Arre! Estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Esse poema me lembra muito a igreja evangélica de hoje. Às vezes dá vontade de gritar com Álvaro de Campos: Arre! Estou farto de semideuses. Gente que se acha em pé de igualdade com Deus. Deus é bom, mas eu também sou. Deus faz, mas se não fosse por meu intermédio, não faria. Meu Deus, que espírito é esse que reina hoje no nosso meio, irmãos? Onde é que há gente no mundo? Pastores que se sentem insubstituíveis, líderes ministeriais. Às vezes o ministério é até pequeno, a pessoa faz um ministério simples, mas ela já se acha. Ninguém pode ajudar, ninguém pode dar palpite, tem que ser tudo do jeito da pessoa. No momento mais delicado da vida de Moisés,
eis que o Senhor lhe envia Jetro para trazer Moisés de volta à realidade. E Deus usou, através da vida de Jetro, 3 realidades que ajudaram Moisés a entender o trabalhar de Deus na sua vida. E nós vamos entender isso ainda melhor na próxima segunda-feira. Mas hoje nós já podemos aprender algumas lições importantes. 3, na verdade. Sobre 3 realidades que nós não podemos perder de vista no ministério, principalmente quando tudo nos vai bem. Principalmente quando nós temos os resultados. Principalmente quando as coisas saem do jeito que nós gostaríamos que elas saíssem. 3 realidades que Jetro trouxe de volta para Moisés no momento mais especial da vida de Moisés e que o ajudaram a continuar gente no seu ministério sendo usado por Deus. A primeira realidade foi o passado de Moisés. A primeira coisa que nós não podemos perder de vista no ministério quando tudo vai bem é o nosso passado. Há uma frase muito interessante no livro Lições de Mestre, do Mark Shaw. Na verdade, é um antigo provérbio russo que ele cita nesse livro que ele escreveu e que diz o seguinte: quem só olha para o passado perde um olho, mas quem esquece o passado perde os 2. É excelente essa frase. Quem só olha para o passado perde um olho, mas quem esquece o passado perde os 2. A ideia é a seguinte: você não pode esquecer quem você era, de onde você veio, de onde Deus tirou você, como foi sua vida até Deus chegar, para você nunca esquecer que antes de Deus entrar na sua vida você não era ninguém. Porque depois que Jesus entra, ele faz tanta coisa bonita na nossa vida, que se a gente esquece de onde saiu, a gente começa a achar que a gente é bom. O que é que Jetro faz? Como é que Jetro começa a influenciar Moisés positivamente? Vindo até Moisés com os filhos de Moisés. E os filhos de Moisés são a maior marca de um passado que ele não podia esquecer. Não é viver do passado, irmãos. Viver do passado é pecado. Gente que não é tratada, gente que não tem coração curado. Mas é lembrar do passado para não esquecer, em hipótese alguma, do milagre que um dia Deus fez na nossa vida. Jetro chega para Moisés com seus 2 filhos. E os 2 filhos de Moisés são um símbolo de um passado em que Deus teve misericórdia de Moisés. Porque um filho de Moisés chama Gerson. E esse nome significa que Moisés foi peregrino em terra estranha. Gerson faz Moisés lembrar que um dia ele saiu com uma mão na frente e outra atrás do Egito. E foi para o deserto, sem ter com quem contar, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. E o outro filho de Moisés chamava-se Eliezer. Porque Moisés diz consigo mesmo: o Deus de meu pai foi em minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Toda vez que ele olhava para Gerson, ele lembrava que um dia ele foi peregrino. E toda vez que ele olhava para Eliezer, ele lembrava que o Senhor o livrou da morte. Moisés não podia esquecer quem ele era. Não podia esquecer de onde ele veio. Não podia esquecer que antes de Deus na vida dele, ele não era nada. E nenhum de nós pode esquecer isso. Líder, você que tem um ministério na igreja, você que talvez seja pastor como eu, e eu sei que há pastores que me ouvem toda segunda-feira, e eu louvo a Deus pelas suas vidas. Meus irmãos, não esqueçamos de onde nós fomos tirados. Como diz o salmista num Salmo 40, tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. Eu não era nada sem Jesus, nada. Não tinha nenhuma chance na vida. Podia até conquistar o mundo, mas meu coração jamais alcançaria paz e plenitude. Não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não passaria de um bandido, de um ladrão, de um corrupto qualquer. É Deus quem dá o ministério, é Deus quem fortalece no ministério, é Deus quem sustenta no ministério. E a gente faz muito bem não esquecendo dessa verdade. Ninguém se faz sozinho. Sem Deus, você pode até pôr roupa de líder, fazer cara de líder, mas você vai continuar carente e necessitado. Cego, guia de outros cegos, cairão todos no abismo. Como disse o Erasmo de Roterdã,
no livro Elogio da Loucura, citando um provérbio grego, o macaco é sempre macaco, mesmo vestido de púrpura. Você pega um macaquinho, põe nele uma roupinha real, um manto real, uma coroa de diamantes, de ouro, coloca um sapatinho real no pé do macaco, põe um cetro na mão do macaco, maqueia o macaco, coloca pó de arroz no rostinho do macaco. E quando ele está parecendo um reizinho, você nota que ele ainda é macaco. Você pega uma pessoa sem Deus, dá um banho de evangeliquez nela, ensina meia dúzia de versículo para ela, dá técnica de liderança para ela, faz ela passar por cursos motivacionais, dá cargo para ela na igreja, põe roupa de líder nela, e quando ela está parecendo um líder de verdade, você olha para ela e ela continua sendo uma pessoa sem Deus e sem nenhuma chance de conduzir quem quer que seja para os caminhos do Senhor. É Deus quem dignifica o nosso ministério. É Deus quem nos sustenta no ministério. É de Deus a honra do ministério. Moisés não podia se esquecer, e quando seus filhos vieram, o nome deles lhe fez lembrar que ele tinha sido peregrino, que foi Deus quem o livrou da morte e que ele não passava de um homem comum por quem Deus teve grande misericórdia. Essa é a primeira lição, essa é a primeira realidade que nós não podemos perder de vista. O passado. Não para viver do passado, o que é pecado, mas para honrar a Deus, que entrou um dia na nossa história, tirou-nos de um poço de lama e perdição e colocou os nossos pés sobre a rocha. E hoje, se nós temos ministérios, temos vida, temos bênçãos, isso é graça de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça. Louvado seja Deus por isso. Segundo, a segunda realidade que Moisés não podia perder de vista era a família. Primeiro o passado, segundo a família. Jetro é família. Zípora é família. Gerson e Eliezer são família. Eles não são apenas símbolos de um passado. Eles são a família de Moisés. Há muitos anos, eu ouvi uma entrevista daquela ex-jogadora de basquete chamada Hortência. Foi uma grande jogadora de basquete, extraordinária. E ela deu uma entrevista falando de palestras que ela vinha dando para empresas sobre trabalho em equipe, sobre motivação, espírito vencedor. E nessa entrevista, falando um pouquinho do conteúdo das palestras que ela dava, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: quando eu falo para empresários, para gente que está querendo crescer, eu uso um exemplo, e eu nem me lembro exatamente por que ela dava esse exemplo. Mas ela disse o seguinte: quando o sujeito cresce muito na vida, quando o sujeito se destaca muito na vida, ganha um dinheiro que nunca ganhou, tem casa, carro, roupas novas, tudo novo, chega uma hora na vida do sujeito que ele acaba se livrando da mulher e arrumando uma mulher nova. E hoje em dia o contrário também é verdadeiro. A mulher acaba se livrando do marido e arrumando um marido novo. Por quê? Porque faz parte da fantasia de quem conseguiu tudo na vida conseguir também um companheiro novo que seja fruto desse novo momento. Alguém que não tenha me visto na minha época triste. Alguém que não tenha passado pelas lutas que eu passei junto comigo. Alguém que não põe o dedo no meu rosto e diga: eu também estava lá, meu caro. E se você chegou onde você chegou é porque eu te ajudei. A gente vai se livrando das pessoas que lutaram conosco, que passaram por tudo conosco, para de alguma maneira fazer parecer que a nossa vida é só aquela coisa linda que ela é no momento. E se tem uma realidade que é como que uma estraga prazeres de quem quer viver na fantasia, essa realidade é a realidade da família. Família é estraga prazer de quem quer viver na fantasia. É o homem que hoje é um empresário bem-sucedido, um profissional bem-sucedido,
E ao invés dele honrar a esposa que batalhou ali do lado dele, que cuidou dos filhos dele, que cuidou das roupas dele, fica flertando com secretária, com colega de trabalho, com paixões da adolescência, porque a mulher não deixa ele viver na fantasia e ele quer viver na fantasia. Pense num homem que acorda de manhã, tem uma empregada em casa, que põe o café na mesa, traz o jornal para ele. Aí ele vai trabalhar, ele tem uma secretária que cuidou da agenda dele, que resolve os problemas que ele cria. Aí ele vai almoçar, na hora do almoço, vai num restaurante, tem um garçom que chama ele de doutor, pergunta o que ele quer comer e em 20 minutos traz exatamente o prato que ele deseja, a bebida que ele quer. Ele volta para o escritório, atende empregados, vendedores que chamam ele de senhor, de patrão, de doutor, chefia. E ele passa esse dia se achando o máximo. O mundo se dobra diante dele, as pessoas estendem tapete vermelho por onde ele passa. E aí ele chega em casa às 18 horas, 18h30, 19. A esposa abre a porta e ele pensa que a esposa vai dizer: meu bem, que bom que você chegou. Senta que eu vou preparar um lanche para você. Vou trazer seu chinelo. E na verdade ela olha para ele e fala assim: ah, que bom que você chegou, porque você precisa dar um jeito nos seus filhos. Você precisa ver o que eles fizeram hoje comigo. E aí o danado fala assim: ai, mas eu trabalhei o dia inteiro. Trabalhou nada, os outros fizeram tudo por você, meu caro. Você ficou só dando ordem. Ah, mas pastor, para dar ordem tem que ter trabalhado muito, eu sei, meu irmão, mas isso não é desculpa. Sabe qual que é a sua dor? Não é que você trabalhou o dia inteiro e a sua mulher tá te pressionando com informações. A sua dor é que você chega em casa, a fantasia desmorona. E você não é mais o reizão. Você é só um cara comum que tem uma mulher comum, filhos comuns que dão trabalho pra caramba. E você quer que todo mundo te dê sossego para você continuar curtindo a sua fantasia. Por isso que muito homem bem-sucedido larga a família para continuar na fantasia, se achando. E quando Moisés, porque líder não tem família. Líder não tem família, líder não tem sexo, líder é só líder. As pessoas olham para o líder, não querem saber se ele tem esposa, se ele tem filho. E se ele tiver esposa e filho, essa esposa e esse filho tem que ser exatamente o que se espera deles. Ai do pastor se tiver uma esposa doida. Ai do pastor se tiver filhos amalucados. Isso não é pastor, isso é um doido. Onde já se viu ter filho desse jeito? E às vezes quem fala isso é gente que tem filho nas drogas até. Porque a fantasia toma lugar no nosso coração com uma facilidade. Quem não gosta de história de príncipe encantado, de princesa, de castelos, de finais felizes? Mas a vida não é assim, e a família faz a gente lembrar disso. Eu chego em casa, eu não sou mais o pastor Marcelo Gomes. Eu chego em casa, eu sou o Marcelo, que se não trouxe a cebola que foi combinada na hora do almoço, vou ouvir. Porque em casa a gente é gente. E se a minha mulher tem algo para falar para mim, ela fala. Porque a minha mulher não fica me alisando e ela não tem essa função. O papel dela não é fortalecer a minha fantasia, é me tirar da fantasia. E se todo mundo bate palma para mim, a minha mulher olha para mim e diz assim: cuidado para não se ensoberbecer. Porque isso é pecado. E só a família tem condições de dizer isso pra gente. As pessoas às vezes batem nas nossas costas. É só a família que consegue puxar nossa orelha. Moisés está atendendo gente do começo do dia até o final do dia. Ninguém falou para ele que ele estava errado. Só a família dele. Agora, a gente não gosta. A gente não gosta. Que bom que a família de Moisés chegou. Porque ele pôde voltar a ser gente comum. Veja, Moisés parece uma criança contando para Jetro tudo que aconteceu, tudo que Deus fez. É tão gostoso ler isso. Porque pro meu pai e pra minha mãe eu posso falar: pai, a igreja tá uma bênção. Pai, eu preguei uma mensagem, foi tão legal. É difícil falar isso para outras pessoas. Pro meu pai, pra minha mãe, pra minha mulher, eu posso ser eu mesmo. Falar de alegrias, de tristezas, de dores. Sem preocupação de se isso é bom, não é, tem que resolver, não tem que resolver. Eu posso ser eu mesmo, você pode ser você mesmo. Porque seu pai sabe quem você é, sua mãe sabe quem você é. Você pode ser uma bênção na igreja, em casa você é quem você é.
E tem muita gente que na igreja é uma bênção e em casa é uma tragédia. E Deus está vendo tudo isso. Se a sua mulher, meu irmão, não diz que você é uma bênção, você não é uma bênção, mesmo que 1 milhão de pessoas digam isso. Se os seus pais, meu filho, não veem Deus na sua vida, você não é um homem de Deus, mesmo que 1000 pessoas digam isso. A Bíblia diz que quem não é uma bênção em casa não é uma bênção fora dela. Quem não cuida dos seus é pior do que um incrédulo, disse o apóstolo Paulo. Família. O mesmo Mark Shaw, no livro Lições de Mestre, diz que o ambiente familiar é o lugar ideal para a real espiritualidade ser trabalhada. E terceiro, eu vou concluir com essa terceira lição. Primeira realidade para não perder de vista é o passado. Segunda realidade para não perder de vista é a família. Terceira realidade para não perder de vista quando tudo vai bem é o culto. O último verso do texto que nós lemos diz que Jetro então fez um culto junto com Moisés, com outras pessoas, e todos adoraram a Deus. Ah, que bênção! Que bênção cultuar o Senhor! Que bênção adorar a Deus! Quando a gente adora a Deus, a gente vê que a gente é tão pequeno, Ele é tão grande, e a gente volta para o lugar. Se a gente estava começando a achar que era alguma coisa, no culto, na verdadeira adoração, a gente lembra que não é nada. Porque toda a glória de Deus, toda a honra é de Deus, Deus é que é lindo, Deus é que é santo. Diante da majestade de Deus, o nosso brilho individual fica totalmente ofuscado. Uma música antiga que nós cantávamos na igreja, eu não sei se os irmãos conhecem, dizia assim: o brilho deste mundo se apaga ante ti, e a glória desta terra nada é. Deus é maior do que tudo, e a adoração é essa percepção. Quem adora em espírito e em verdade conclui que Deus é enorme, grandioso, tremendo, e que Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que um grande risco na vida do pastor é ficar ministrando culto sem cultuar. É o maior risco no ministério dos pastores, dos ministros de louvor, dos irmãos que participam na música, na liturgia ou no que quer que seja na igreja. Ministrar culto sem cultuar. A gente faz o culto acontecer, mas não presta culto ao Senhor. Isso é triste, mas é muito comum. E é alguma coisa que a gente tem que lutar para não acontecer na nossa vida. E a igreja tem que orar pelo seu pastor. Você que é crente, você ore pelo seu pastor. Porque mais importante do que ele ministrar o culto é ele cultuar ao Senhor. É que o mundo evangélico ficou esquisito ultimamente e o pastor não é mais um dirigente do culto. Ele é agente do culto. Eu vou explicar o que eu estou tentando dizer. O pastor não é mais aquela pessoa que vai na frente das outras para o culto a Deus. Mas o pastor virou aquela pessoa que as pessoas procuram no ambiente do culto. Por exemplo, pastor Marcelo não está aí? Ah, esse culto não vai ser bom não. Pastor Marcelo não orou pelos enfermos? Ah, mas onde já se viu não fazer isso? Pastor Marcelo não cantou as músicas que a igreja gosta? Ah, eu não acredito. Ah, o pastor Marcelo vai chamar lá na frente? Ah, então vai ser uma bênção. Ah, o pastor Marcelo vai impor as mãos e ungir com óleo. Ah, então agora o fogo vai cair. E todo culto tem a ver com o desempenho do ministro e não mais com a dignidade do Deus Altíssimo. Se o ministro é do poder, o culto é maravilhoso. Se o ministro fraqueja, o culto é uma droga. E eu já ouvi crentes se referir ao culto desse jeito. O culto foi uma droga. Pessoas longe de Deus, que acham que o culto é um lugar para a gente satisfazer necessidades pessoais. E a gente vai ao culto para acompanhar, observar, avaliar e para nos beneficiarmos do desempenho do pastor. E não para exaltarmos a dignidade do Deus vivo e verdadeiro. Está errado, nós precisamos inverter os nossos valores humanos para nos adequarmos aos valores de Deus. O pastor não é o agente do culto. Ele é um dos que cultuam. Ele vai à frente da multidão. Como no Salmo 42. Quando o salmista diz: eu me lembro de como eu guiava a multidão entre gritos de adoração e festa à casa de Deus. É uma espécie de guia
O pastor é aquele que diz: irmãos, venham por aqui, porque esse é um caminho bom para a gente adorar a Deus. Quando o pastor vira o foco, o culto se tornou idólatra, pagão e está prestes a ser rejeitado. E se você quer saber sobre o culto que Deus rejeita, leia Isaías capítulo 1. Você vai ouvir uma palavra muito dura sobre um culto que Deus não quer ver, não quer receber, não quer ouvir. Quando a gente adora de verdade, Deus fica tão lindo diante dos nossos olhos e a nossa vida e os nossos problemas ficam tão pequenos que a gente pede perdão por ter feito de um problema alguma coisa tão grande. E a gente volta para o lugar onde a gente tinha que estar. Humildade, cabeça no lugar, fidelidade, compromisso. Há uma frase no livro do Eugene Peterson que ele atribui ao George MacDonald. O livro que Eugene Peterson escreveu e que eu estou citando é O Trovão Inverso. Ele diz uma frase muito bonita. Ele diz que Deus é um fogo consumidor. E apenas o que não pode ser consumido permanece para a eternidade. Assim é a natureza de Deus, tão tremendamente pura, que destrói tudo que não seja puro como fogo. Exige pureza. Agora, não é que o fogo nos queimará se não adorarmos assim, mas é que o fogo arderá em nós até que adoremos assim. Sim, continuaremos queimando em nosso interior até que tudo que é estranho tenha se rendido à força de Deus. Só não haverá mais dor, Eugene Peterson conclui, quando não houver mais o que consumir, e sim plena consciência da vida e da presença de Deus. Lindo, não? 3 experiências para não perder de vista: o passado, a família e o culto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz e às vezes é dura até. Porque a Tua palavra não quer que nós nos percamos. Tua palavra parte do princípio de que é melhor entrar no reino sem um olho ou sem uma mão do que ir para o inferno com os 2 olhos e com as 2 mãos. Então a Tua palavra às vezes poda mesmo, corta mesmo, bate mesmo, para que mesmo doloridos, muitas vezes humilhados, constrangidos, herdemos o reino e não nos percamos em nossos próprios caminhos. Que bom que a Tua palavra se preocupa conosco. Que bom que a Tua palavra nos chama para a nossa realidade. Que bom que a Tua palavra nos protege, não só nas lutas, tribulações, mas também nos momentos em que tudo nos vai bem. Porque é nesses momentos que o inimigo nos tenta, tentando nos convencer de que se tudo vai bem é porque nós somos bons. E a glória que era para ser Tua, nós pegamos para nós e pecamos contra Ti. Livra-nos, Senhor. Abençoa cada líder que ouviu essa palavra hoje, que possa valorizar a experiência passada em que o Senhor mudou a sua vida, que possa valorizar a família. Às vezes a esposa não é como eu gostaria, às vezes os filhos não são como eu gostaria, às vezes os pais não são como eu gostaria, mas é a família que o Senhor deu para ser desenvolvida, alimentada, cuidada da melhor maneira possível, porque foi o Senhor que deu. Livra-nos, ó Deus, das tentações que vêm para destruir a família. Cuida das famílias dos nossos líderes, pastores, obreiros. Ah, meu Deus, protege as famílias. Que não sejam famílias de fachada, apenas para mostrar para a igreja, que sejam famílias abençoadas, felizes. Ensina os pastores, líderes a ouvirem seus cônjuges, a serem gente dentro de casa. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a cultuar o Senhor com toda a força do nosso coração. Dá-nos ver a Tua dignidade, a Tua grandeza, a Tua santidade nas nossas vidas, para que seja bom ou seja mal o momento que nós vivemos, nós confiemos somente no Senhor, dependamos somente do Senhor e honremos somente ao Senhor, pois esse é o nosso desejo e é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.